E apesar do TSE não estar mais sob a presidência do Alexandre, agora a presidente é a Carmen Lúcia, aquela do só a cabecinha, o sistema já anunciou quais são os seus movimentos. E o TSE está propondo novas regras para as eleições de 2026 que quase ninguém está comentando. Vejam a reportagem da Agência Brasil. Redes sociais e IA. Como de praxe, as minutas de resolução eleitoral foram assinadas pelo vice-presidente do TSE, posto atualmente ocupado pelo ministro Nunes Marques. Entre as principais sugestões está... Vejam vocês, eu estou lendo aqui. Entre as principais sugestões está o aumento da responsabilidade das plataformas das redes sociais por conteúdos que promovam ataque ao processo eleitoral. Ataque ao processo eleitoral. Olha os termos. O ministro, Nunes Marques, propôs que as empresas provedoras sejam obrigadas a retirar do ar as publicações, mesmo sem autorização judicial. Pela regra vigente, que valeu para as últimas eleições municipais, aquela que o X estava derrubado, os provedores de serviços de redes sociais somente poderiam ser responsabilizados caso descumprissem alguma decisão judicial. Nunes Marques propôs aumentar o rigor contra esse tipo de conteúdo. Nunes Marques. Não foi o Alexandre de Moraes, não foi o Toffoli, não foi o Flávio Dino. Nunes Marques. O ministro, contudo, eu estou lendo aqui Agência Brasil. Tá? O ministro, contudo, deixou inalteradas as regras sobre a utilização de inteligência artificial durante a campanha. Em 2024, o TSE aprovou uma série de normas para o uso de IA na propaganda eleitoral, incluindo a vedação do chamado deepfake, conteúdo fabricado em formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos e que tenha sido gerado, manipulado digitalmente para criar, substituir ou alterar a imagem ou voz da pessoa viva, falecida ou fictícia. Veja, eu falo para vocês, eu juro, Nunes Marques talvez não esteja lendo o que a sua equipe esteja fazendo. Alô, ministro Nunes Marques? Alô, Cássio? Cássio será o presidente do TSE durante as eleições de 2026. E a ideia que ele assinou é que as redes sociais sejam obrigadas a retirar publicações do ar, mesmo sem autorização judicial para isso. Ou seja, se o TSE achar que você não pode falar que o PT é o partido dos traficantes, então ele tem o direito de mandar um ofício para o X, para o YouTube, para a Meta, e eles vão ser obrigados a derrubar a sua publicação sem precisar nem da análise da legalidade por parte de um juiz. E ai, se você criticar as maquininhas. Ai, imagina, especialmente ataques ao sistema eleitoral, a crítica a essa bosta que esses levadores de 129 milhões de propina através de escritório de advogado familiar conduziram em 2022. Essa bosta desse sistema eleitoral. Que metade dos brasileiros não confiam. 40 e poucos por cento, milhões, dezenas de milhões de brasileiros não confiam. Vejam isso, olha a loucura. Dezenas de milhões de brasileiros não confiam em um sistema e é proibido, por regra do tribunal, criticar o próprio sistema. Ou seja, essas dezenas de milhões, que podem até ser minoria, podiam ser 1 milhão, 2 milhões. Algum tribunal tem o direito de calar a opinião de 2 milhões de brasileiros? Não deveria ter o direito de calar a opinião de 1. Mas estamos falando de dezenas de milhões. E isso assinado pelo gabinete do Cássio Nunes. Eu só posso crer que ele não saiba o que está fazendo. Que foi um erro do estagiário, que contratou alguém, sei lá. Eu sou uma pessoa que gosta de crer na inocência das pessoas, então alguém alerte o ministro. Aliás, eu tenho um aviso importante aqui para vocês. Porque é possível enviar sugestões sobre as eleições de 2026 para o TSE. Você pode enviar sugestões, está aberto o período para enviar sugestões para o TSE. E eu acho que as pessoas devem, sim, entupir o TSE de sugestões. Eu acho que pedir voto impresso nesse ano, perda de tempo, que não vai acontecer. Mas vocês podem pedir, por exemplo, transparência eleitoral com fiscalização independente, externa, internacional, acesso ao código-fonte, funcionamento das urnas, mais gente acompanhando o processo de apuração e por aí vai. Eu creio que isso já ajuda. Você pode falar, não vai adiantar nada, sempre tem aqueles caras, não vai ficar parado, não sei o quê, mas você está se omitindo. Vamos falar em números. Em 2025, a captação do seu e do meu dinheiro para a Lei Rouanet bateu recorde, que foi publicado no site do governo.
3,41 bilhões de reais. Não falei milhões. Eu falei 3,41 bilhões de reais. Que foi um crescimento de 12% em relação a 2024. A economia brasileira cresceu quanto? 2%? A economia dos artistas cresceu 12% em 2024. Mas se você está escandalizado, não fique. 12% de crescimento em relação a 2024 não é nada comparado aos 45% de crescimento em relação a 2023. Ou seja, de 2023 para 2024 cresceu 45%. E de 2024 para 2025, 12%. Eu não sei você, mas eu acho que o Brasil dos artistas cresce num ritmo diferente do Brasil do trabalhador, né? Tem sobrado mais dinheiro na sua casa para você pagar as suas contas desde 2023? Eu pergunto isso. Porque o quanto você paga para o Wagner Moura xingar o Bolsonaro no Globo de Ouro só aumentou. O governo Lula já gastou 8 bilhões de reais com artistas, através da Lei Rouanet. Eu falo que existe um esquema para roubar o teu dinheiro, onde essas pessoas são todas cúmplices em conluio. Eu falo da classe artística e estava falando da imprensa. A imprensa também é comprada. Vejam a diferença entre o governo Bolsonaro e o Lula. A Globo recebe hoje metade de toda a verba publicitária do governo Lula. Metade vai para um grupo. Será que é coincidência a posição editorial que eles tomam? E o restante? Por que não é diferente, então, na Record ou SBT? Porque a Record e o SBT recebem quase todo o resto. Tá aí no gráfico, na tela para vocês. E aí tem uma merrequinha para Band, para Rede TV e para CNN Brasil. Um cala-boquinha. Então não é só que os jornalistas da Globo são esquerdistas, ou que os atores da Globo são esquerdistas. É claro que eles são. De formação. Mas tá todo mundo enchendo o rabo de dinheiro no complexo industrial de propina, paga e muito bem paga. Por isso a militância, por isso a linha editorial para Lula, por isso a lacração. Todos os malucos que fazem isso, porque realmente creem na ideologia, eles creem. Mas a verdade é que a maioria ali recebe muito bem para continuar crendo. E é contra isso que a gente tem que lutar. É isso que a gente enfrenta. É isso que a gente vai enfrentar em 2026. E é desesperador. Eu tô num ano aqui que até eu tô ficando... Porra, não aguento mais. É muita sacanagem, é muita putaria, é muita gente se dando bem. Mas se eu não falar, quem que vai falar? 8 bilhões, cara. 8 bilhões. Volta o gráfico do quanto que a Globo recebeu no ano passado, Bruno. Esse último que você abriu. Cara, é um negócio impressionante, cara. Quanto que dá isso? É um negócio impressionante, cara. Vejam no governo Bolsonaro, né? A Globo recebia 2019, 20, 25, 28, 29, aí entra o Lula e o gasto com a Globo dobra, 51, 48, 49. Uma coisa impressionante. Uma coisa absolutamente impressionante. Eu fui ver 2 filmes recentemente no cinema, depois que eu me mudei para cá. Fui ver primeiro o filme do Davi, o desenho animado da Angel Studios, que é a mesma que fez o The Chosen, a mesma que fez o Sound of Freedom. É um desenho animado sobre a vida do rei Davi bíblico. Um desenho espetacular, uma coisa maravilhosa. Minhas filhas adoraram. Minha mulher falou, nossa, que coisa bacana, assim, mas um primor. Como é que o filme foi financiado? Com a venda dos ingressos. A gente lá termina o filme, você pega um QR Code e você filma o QR Code e você compra ingressos para várias pessoas que você não pode
que não tem dinheiro para assistir, crianças que não têm dinheiro para assistir, etc. E você ajuda o filme a ser produzido. E eu quero mais filmes assim. E o filme também tem sucesso nas bilheterias. E um espetáculo. Esse é o modelo de financiamento que a gente quer. Mas o que exige? Exige a capacidade que um americano tem, e faz isso no jornalismo, e que o brasileiro não tem, que é de ir lá e falar assim, como eu fiz, pegar QR Code e não, eu vou comprar, eu vou financiar, eu quero que isso continue existindo mais. Então eu não vou esperar que alguém resolva o problema dos estúdios de Hollywood. Eu vou fazer a minha parte. Aí você contrasta isso com a bosta. Eu fui ver Avatar, o último filme do Avatar. Já é um saco, ninguém aguenta mais aquele troço de propaganda ambientalista, e mata a baleia, e aí não sei o quê, e meu Deus, e é um festival. O filme, se você não percebeu, perceba isso. Os filmes do Avatar são o seguinte: o homem mau chegou aqui, civilizado, para explorar os recursos naturais. Aí eles mostram os caras no filme arrancando umas baleias que são boazinhas pra caramba, as baleias jubartas ali, que são amorosas. Elas são mais humanas do que os humanos. As baleias do filme do Avatar são mais humanas do que os humanos. Baleia canta música, baleia tem sentimento, tem hierarquia, tem conselho das baleias, é tudo muito assim, elas são super humanas. E os humanos? Não, os humanos são os filhos das putas. Os humanos chegam e atacam os bons selvagens que vivem em harmonia com a natureza. E aí o filme passa a ser uma satisfação. E isso é um troço que atua num nível psicológico que você nem percebe. Ele passa a ser uma satisfação em você ver bichos destruindo e trucidando os seres humanos. A mãe terra se vingando, se vingando da maldade dos homens. Eu falo, porra, mas alguém... 3 horas de massacre humano... O filme roteiro os seres humanos maus aparecem, massacram a natureza boazinha, e depois a gente vê a natureza se vingar, que é a mentalidade diabólica, porque o diabo odeia o homem. A mentalidade diabólica de que o homem é o problema do mundo. E é por isso que a gente precisa impedir que os homens se reproduzam, esterilize eles de todas as formas possíveis, desde a alimentação até medicamentos e o que quer que seja, até abortos, especificamente abortos, assassinatos dos bebezinhos nas clínicas. Precisamos reduzir a população. É isso, é essa bosta que você vê na velha estrutura da Hollywood, com o esquema dos financiamentos dos grandes estúdios. A solução para isso é o Angel Studios, financiado por você. É a mesma coisa do jornalismo, pô. A mesma coisa do jornalismo. O antídoto para a Globo é o Paulo Figueiredo, é a Timeline, e a gente faz um estrago, é o Fio Diário, é a Revista Oeste. Eu sei que vocês estão putos com o Oeste, talvez vocês tenham até razão, eu não sei porque eu não assisto, mas eu vejo as reportagens e acho importante. Então, assim, a gente precisa de mais disso. É o Brasil Paralelo. Essas são as alternativas. Você não precisa gostar de todo mundo em todos os lugares, mas você tem que financiar os caras que você acha que fazem alguma diferença. O Braddock. Acho que o Braddock não tem assinante, não sei. Mas eu fiz parte do Braddock. E é contra isso, não tem como lutar. Não tem como lutar. Porque senão vão ver, por exemplo, a imprensa questionando o resultado, a forma como acontecem as eleições. Né? As eleições são um grande assunto desse ano. Ontem eu abri o programa falando sobre a pesquisa Atlas, mostrando o crescimento do Flávio, que é unânime em todas as pesquisas. E eu já disse que quanto mais o Flávio for aparecendo, mais ele vai reduzir a rejeição dele, mais ele vai crescer. Extremamente competitivo para ganhar as eleições. Eu não tenho preocupação com o Flávio do ponto de vista eleitoral de votos. Agora, quais são as minhas preocupações? Quais são as preocupações de vocês no chat? Vocês digam. As preocupações que eu escuto de todo mundo, é claro, são as maquininhas.
que trazem consigo descrédito completo em relação ao sistema eleitoral. Conduzido por esses mesmos putos que têm resort e empresa de curso de fachada e propina, etc, etc. Esses são os caras que a gente quer que confie para cuidar do sistema eleitoral. E a gente tem a preocupação, porque a mídia não vai falar disso, a mídia é comprada, só tem rede social. E eles, obviamente, querem censurar as redes sociais, querem impedir a gente de falar. Eu mostrei os números da pesquisa da Quest, mostrei quem se informa pelas redes sociais, ou seja, quem recebe o que a gente diz, acorda e vota majoritariamente Flávio Bolsonaro. Quem recebe Globo, essa mesma paga com o dinheiro do complexo industrial da propina, vota Lula. Então você tem maquininhas e todo um complexo fazendo propaganda para o candidato do lado do esquema. E, obviamente, quando eles olham esses dados e olham o crescimento, vejam a audiência que a gente tem aqui no programa, dezenas de milhares de pessoas assistindo aqui, sempre, todo programa que está na época mais baixa, 30 mil pessoas assistindo ao vivo, quase sempre passamos de 1 milhão de pessoas assistindo por episódio, se você for somar os múltiplos canais, cortes, etc. Um programa feito a partir do exílio, com um sujeito com 2 câmeras, aliás, hoje uma só, porque a segunda câmera eu já desmontei para viagem. Um estúdio em casa, muito bonito, aliás, acho bacana, mas ainda assim é um estúdio em casa, e esse sujeito faz um estrago com 3 pessoas trabalhando no Brasil, e esse sujeito faz um estrago maior do que quase todas as redes de televisão e de notícias na TV a cabo. A gente tem mais audiência que a Band News, a gente tem mais audiência que a SBT News, a gente tem mais audiência que a Jovem Pan, a gente tem mais audiência que a CNN. Em geral, dependendo do programa, a gente tem mais audiência, não estou falando só na internet, eu estou falando inclusive na televisão, do que a Globo News. Os grandes medos que a gente tem, então, é o quê? São a transparência eleitoral, que a gente vai ter que cobrar, e a liberdade de expressão. Inclusive, a liberdade de expressão existe para exigir a transparência eleitoral que eles não querem dar. Afinal, todos aqueles que exigiram transparência e apontaram os problemas em 2022, quando o TSE estava sob a presidência do Alexandre de Moraes, ora, todos estão presos ou exilados. Que é o meu caso. Quero ver um cara no Brasil. É o que eu falei pro Inteligência Limitada. Falei, faz uma live com o argentino aí. Entrevista aí, garanto que vai ter audiência. Não, aí é melhor não, né?